vamos fazer exercício para a gente ver na prática como que seria isso. Olha que legal essa questão número 1 da Consulplan. Foi aplicada em 2023. Deixa eu ver aqui. Para eu conseguir caber e colocar ela toda na tela para vocês, eu tenho que diminuir, mas dá para ler, não dá? Observem que nessa questão, ele nos traz aspectos da LDB. Não trabalhamos com autores aqui ainda, porque ele até fala, ó, o termo avaliação educacional surgiu na década de 40 com Ralph Taylor. Opa, peraí. E a concepção do Tyler, né? A avaliação da aprendizagem tem por finalidade, por mais que ele fale de um autor, ele não está sendo específico sobre ele. Ele me contextualiza o que ele fala. A avaliação da aprendizagem tem por finalidade gerar mudanças de comportamento dos alunos e deve estar interligada à elaboração de um currículo com controle de planejamento. Ok. Aí é que é a questão. Considerando os aspectos legais da LDB, ele pede para a gente verificar abaixo o VOF sobre a avaliação e a verificação do rendimento. VOF, responde essa questão para mim, por gentileza. Achou a resposta? Já me põe no chat. Será? Ó, já dividiu aí, ó. Ó. Ui, vamos lá. Questão boa. Questão boa, mas que tem um peguinha que algumas pessoas caíram aí. E tá tudo bem, a gente tá aqui para aprender. Vamos, ó, a Jussara Halpman fala que o erro é uma coisa boa. E olha só, possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar? Sim, nós podemos, né? Possibilidade de avanços em cursos e séries mediante a verificação da aprendizagem? Sim, tá na LDB. E aí é que entra exatamente, muito bem, a obrigatoriedade de estudo de recuperação ao final de cada semestre. É o final de qual? De cada? Hã? No lugar de semestre, o que deveria ter? Será? É anual. E é engraçado, né, Cleusa? Se o raciocínio tá, né, pedagogicamente falando, tá corretíssimo. Mas a gente está perguntando de acordo com a lei. E de acordo com a lei é o final do ano letivo, né? Não é do semestre. Então, falso. E o último, avaliação diagnóstica com prevalência dos aspectos quantitativos? Jamais. Sempre qualitativos. Ô, Cris, Pode essa falar. eu fui pelo semestre, porque no final de cada etapa, né, de cada semestre, quando a gente vai entrar de férias, a gente faz uma prova, e isso é desde sempre, né? E aí, que o bimestral, pelo A menos gente quando vai para eu a nossa prática, né, Amanda? porque bimestral, pelo menos quando eu estudava, não tinha recuperação bimestral.
ela era feita 2 vezes ao ano, né? Na metade do ano, sempre que a gente saía de férias, né? Na metade e no final. Sim. Aí eu confundi por causa disso. E é normal a gente confundir. Por isso que eu falei para vocês, é um tema fácil, mas ele é um tema perigoso. Porque a nossa prática é diferente do que está na lei ou do que está na teoria. É aí que o bicho pega. Mas beleza, então ele está perguntando de acordo com a lei é o final de cada ano letivo. Então, fechou. E aí, vamos para 2. Essa 2 é muito. Essa 2 é gostosa de fazer também. Ela é simplesmente um complete. Ela tá de boa. Não, você vai fazer sozinho. Vou nem ler. Tá boa. 2. É isso aqui, letra A. Fácil, né? Esse daqui é o tipo de questão que vocês não podem errar de jeito nenhum, viu, gente? Acho que essa, né? Ela, como diz, ela nem merece muito perda de tempo da gente comentar. Então, durante todo o período. Opa, peraí. Durante todo o período formativo, na formação, né? Realizada ao final, somativo, inicial, diagnóstico. Pronto. Boa. Ó, olha a 3. Ah, tá. Essa 3 foi colocada até aqui em Uberlândia. Foi quando a Consulplan aplicou aqui em 2012. Ó, segundo Lucchesi, observem, ó, o que a Carol tinha perguntado, ele cita o autor. A avaliação, mas ele coloca referência, né? A avaliação é um ato dinâmico e serve sua prática pedagógica, que também é dinâmica. Para proceder à avaliação, é importante que defina a clareza aquilo que se deseja? Com certeza. Obter dados relevantes da realidade no decorrer da ação? Claro, eu preciso. Não preciso? Qualificá-la diante do que se espera ser o necessário? Eu preciso ter essa qualificação. Olha, é necessário que se chegue aqui. Então, eu estou aqui. Então, sim. Obter os resultados para classificar o aluno. Aprovado ou reprovado. Isso aqui está embaixo, viu, gente? Ficou aqui na frente. De novo, a avaliação serve para classificar aluno, gente? Então, essa 4, ela está errada. Por mais que na prática a gente vê isso acontecer. Antigamente era muito pior, né? Vocês estudaram nessa época, deve ter estudado. A turma A é a turma dos meninos bons. A da B é mais ou menos. Da C para frente é só os que ninguém quer. Vocês pegaram essa fase? Ah, credo. Que loucura, né? Pois é. Não que isso tenha acabado, né? Mas era tipo isso. Bom, aqui eu estou resolvendo com vocês, mas automaticamente, quando eu vi que a 1 e a 2, ó, a 1 e a 2, aqui eu já teria riscado essa. A 1 e a 2, essa aqui também já teria riscado. A 1 e a 2 estão certas, aí eu peguei a terceira. A terceira também está certa. Eu já também risquei essa. Então eu já fiquei entre duas. Só que agora eu já matei a charada, né? Mas vamos lá. Ó, vamos para 5. Caso a qualidade esperada não tenha sido atingida, há possibilidade de reencaminhar a atividade até o momento em que a qualidade necessária possa ser atingida, no mínimo como aceitável. E ela tá certa. Então, letra E é a resposta. Tá vendo? Não é difícil. De boa, não é? Deixa eu ver. Essa questão também é legal. Olha só.
Para superar os desafios pedagógicos, é necessário avaliar sistematicamente o ensino e a aprendizagem. Tradicionalmente, no entanto, as práticas de avaliação desenvolvidas na escola têm se constituído em práticas de exclusão. Considerando que o professor deve reconhecer a necessidade de avaliar com diferentes finalidades e, para se evitar a prática da exclusão, ele não deve, aí, não vamos descer sem saber o que é para fazer. Então, o que o professor não deve fazer? Acha a resposta para mim. Ih, peraí, a Mari tá falando que física, que são três, é a E, e você falou isso ou falou E? Não entendi nada. Cris, Peraí, parece Mari. que você falou D e é a E. Falei? É. É a E mesmo. É, você falou E. Não, então, perdão, eu que escutei como D, perdão. Ah, então tá. Não, mas pode perguntar mesmo. Mas não, mas falei E mesmo. Ela tá circuladinho, tá vendo? Não, certinho. Obrigada. Letra C. Ele não deve, vamos um jogo rápido, eu quero fazer muitas questões com vocês. Ele não deve identificar apenas os conhecimentos prévios dos alunos, está errado, né? E daí, de forma improvisada, oferecer outro conteúdo. Tô doido, ué. Que é isso? De novo, questão fácil, mas muitas vezes pega na interpretação. Então, é entender lá em cima. Vou escolher umas mais difíceis. Vamos lá. Vamos pegar uns trem mais complicados. Ó, o mais recente. Ah, mas essa questão... Deixa eu ver. Essa é boa. Ela envolve as metodologias ativas que eu falei para vocês. Então, olha só. A principal finalidade da avaliação é ajudar a garantir a formação integral do sujeito por meio da construção coletiva do conhecimento. Como professor, ao observar que a maioria dos alunos não conseguiu desenvolver as habilidades previstas em um conteúdo específico, o que seria mais adequado para cumprir essa função formativa? Lembrem-se, existe a função diagnóstica, formativa e somativa. Ele está perguntando a função somativa. Então, o que é mais interessante? Questão 6. Substituir conteúdo que gerou dificuldade por tópicos mais simples? Vocês acham que isso é uma opção? Não. Reaplicar as atividades já utilizadas sem modificações, pois é importante garantir que o aluno se adapte aos métodos previamente estabelecidos, mesmo que os resultados anteriores não tenham sido satisfatórios? Faz sentido. Concentrar-se nos alunos que tiveram bom desempenho nas avaliações anteriores, promovendo atividade de aprofundamento para esses estudantes e deixando os demais para alcançar a revisão. Por último, letra D. Redesenvolver. Olha que legal. Olha isso. Redesenvolver atividades didáticas, incluindo abordagens interdisciplinares e também metodologias ativas. Lembra que eu falei para vocês? A Consulplan não colocou especificamente no edital de vocês a palavra metodologia ativa, mas em várias questões recentes de 2023, 2024, 2025, ela tem usado metodologias ativas dentro do contexto da avaliação. E sempre tá certo, tá? Ali, ó, dentro das metodologias ativas, vocês concordam comigo que uma das metodologias ativas é a aprendizagem baseada em problema? Ela tá aqui dentro, ó. A fim de promover a construção de conhecimento. Pronto. Levou o problema e o aluno vai tentar resolver ali através
das suas percepções. Lembra do jogo, que ele errou ali e volta, papapá. Então, não tem segredo. Letra D. Vamos ver essa daqui. Legal também. Questão 7. Em uma escola que adota uma abordagem educacional centrada no desenvolvimento integral dos alunos, a equipe pedagógica busca constantemente formas de avaliar o processo dos estudantes de maneira abrangente e significativa. Em uma determinada turma do ensino fundamental, os professores planejaram uma atividade interdisciplinar que envolve pesquisa, produção textual, apresentação oral sobre os temas relacionados à preservação do meio ambiente. São estratégias que os professores podem adotar para avaliar de forma contínua, investigativa e inclusiva o desempenho dos alunos nessa atividade. Exceto, então vamos lá, de novo, tem gente que fala, Cris, eu sempre confundo exceto. Vai aqui nas suas alternativas e vai colocando VOF no cantinho, porque te ajuda pra caramba, né? Então, olha só. Vamos aumentar aqui para facilitar. Já me acha a resposta aí, tá boa. Boa, perfeito, meus amores, tá certinho. Aqui na letra D, onde que tá o erro? Me identifica. Onde está o problema? Comparação. Excelente. Não se pode fazer essa comparação. Cada um é único, lembra? Da avaliação. Tá. Ela vai me citar aqui. Deixa eu ver essa questão. Lembra que eu falei para vocês que a avaliação ela é vista como um mecanismo de feedback, tanto para o professor como para o aluno. E aqui ele me traz esse viés exatamente do feedback. Segundo Hardy, a avaliação formativa caracteriza-se pelos seguintes aspectos. Possibilita ao professor refletir e analisar o seu trabalho pedagógico em sala de aula, além de rever, investigar e aperfeiçoar constantemente a sua teoria e prática, de acordo com as necessidades dos educandos e, por sua vez, para os alunos. O avaliar formativo oferece informações sobre o seu progresso de aprendizagem, fazendo conhecer seus avanços, bem como suas dificuldades para poder superá-las. Ok. Considerando os elementos da avaliação formativa, regulação do ensino-aprendizagem, autorregulação da aprendizagem e feedback, assinale a incorreta. Bom, eu já vou matar ela de cara para você. Ah, não, vou não, deixa eu 6, bobagem. Vou fazer questão por 6. Eu empolgo. Vai lá, de cara tá fácil. Ah, é o momento que o professor era somente indicar os alunos seus erros e acertos. Ué, apesar de que, meus amores, em termos práticos, isso acontece. Certo e errado. Tá aqui a sua prova. E aí, o que eu faço com essa informação? Né? Ai, ai. Deixa eu ver uma aqui que fala da LDB. Tô caçando as mais complexas, mas é uma matéria gostosa de se estudar. Deixa eu procurar outra.
De novo, observem que os enunciados são grandes. Então, aquilo que a gente começou a falar no início da aula, sobre a questão da redação, não dá para ficar perdendo muito tempo, né? Mas são enunciados grandes, mas que não é difícil, né? Essa questão é boa. Vamos fazer essa 10? Eu vou deixar vocês responderem ela. Deixa eu ver aqui para câmbio. Bom, quando vocês vai tudo junto, ó. Ó, certinho. Você vai gabaritar essa prova, gente. Arrasou. E aí, a gente tem que tomar cuidado com a mudança de chave, porque as questões que nós fizemos anterior era sempre para procurar errado, alguma coisa assim, né? E aqui a gente tá a ideia do positivo. E, de novo, as outras, vocês acertaram a letra C, tá certinho, né? A resposta correta. O professor estabelece, então, para essa organização, observem aqui, característica da consultante, estou falando isso para vocês, mas, assim, eu não posso falar que vai ser, né? Mas eu só quero que vocês fiquem atentos. Ele me deu um texto, de novo, gigantesco aqui, só para contextualizar. Mas o que eu sublinhei aqui para vocês, de rosa, é a pergunta. Ele quer saber qual é a organização adequada do tempo e do espaço para que impacte de forma positiva na avaliação do aluno. É só isso que ele quer saber. O professor estabelece um rotina diária com horários específicos para cada atividade, a gente precisa dessa rotina, né? Leitura, discussão, permitindo os alunos se familiarizarem com a estrutura das aulas e desenvolver habilidade de organização e gestão de tempo. Pronto, é isso. Não tem segredo. Apesar de que as outras questões, elas podem te induzir a um certo erro, porque a gente vê e a gente vivencia elas na escola, né? Tem dúvidas nessa ou posso para frente? Vocês estão conseguindo perceber que o fato dele falar de uma forma mais ampla sobre tudo. Tem alguém que está com o microfone ligado, eu acho. Opa. Imagina. O fato dele falar de uma forma mais ampla, e não, às vezes ele até cita algum autor, mas isso não atrapalha. Vocês viram que ele pega as ideias centrais de todos. Então não é algo tão específico, é algo mais suave, eu acho, né? No edital de vocês, fala muito sobre inclusão. A gente vai falar sobre isso, mas é porque às vezes a gente pensa muito na ideia de inclusão. Daiane, eu também, a Fundep é super específica. Ela quer saber o autor X. Mas aí eu também, o legal é que eu já sei que é o autor X, né? Então eu estudo aquele autor. Então, desse jeito aqui, eu acho ela mais leve, mais suave também.
né? Se manter desse jeito, tá tudo certo. Eu esqueci o que eu tava falando, tava falando outra coisa antes. Hum, esqueci. Tá vendo, gente? Enfim, daqui a pouco volta. Ai, ai. Bom, nessa variação. Ah, da inclusão, tá falando da inclusão, lembrei. Aí ele fala muito sobre essa questão da inclusão. E aí eu percebi que a Fundep ela está trazendo essa questão da inclusão também no contexto avaliativo. Porque às vezes a gente fala muito de inclusão e a gente põe muito na nossa cabeça, de uma forma limitada, a inclusão apenas de crianças, de adolescentes, enfim, de jovens, de pessoas com deficiência. E não é sobre isso. A própria Declaração de Salamanca, a Convenção de Guatemala também, ela fala da inclusão com o viés de incluir os excluídos. E os excluídos são todos. São aqueles que saíram, que houve evasão escolar, são adolescentes que engravidaram, que né, de uma certa forma também não puderam, pessoas que tiveram que trabalhar e abandonaram a escola ou estão ali nesse processo. Então, quando ele traz essa questão da exclusão, eu estou falando isso porque a questão 12, ela está nos dizendo sobre isso. De acordo com as avaliações sobre aprendizagem, é possível afirmar que, olha lá, o que que é? É o objetivo seleção de estudantes? Não. A aprendizagem deve ser apenas, olha lá, ó, de forma pontual, não, ela é processual. A característica deve ser autoritária, pelo amor de Deus. O professor deve agir como mediador, olha aqui a avaliação, para proporcionar a inclusão. Olha isso. Essas questões são fáceis, né? É, hum, essa atriz vale a pena. Os processos de avaliação formativa foram concebidos inicialmente para permitir ajustamentos sucessivos durante o desenvolvimento e a experimentação de um novo currículo, manual ou método de ensino. Posteriormente, aplicaram a avaliação formativa à avaliação dos alunos, com o objetivo de orientá-los à realização do seu trabalho, ajudando-os a localizar dificuldades e progredir na aprendizagem. Ao vivenciar práticas avaliativas situadas nos pressupostos da avaliação formativa, o futuro professor analisará suas diferentes facetas e, provavelmente, o seu futuro profissional atuará de acordo com paradigmas que não se escreva em princípios da racionalidade técnica. Assim, a avaliação formativa se coloca sempre como uma possibilidade e nunca como um receituário a ser seguido. Olha que legal isso daqui. Olha que massa. Algumas características da avaliação formativa lhes são constituintes, exceto. Nossa, essa questão é muito boa mesmo. Responde para mim sobre isso.
Questão boa, não é? Ó, isso, hein? Bem de bola. Acharam essa questão fácil demais ou ela deu uma mexidinha na cabeça de vocês? Me explica. Diferente das outras que a gente estava fazendo, não é? Ela não é tão fácil. Ela dá uma confundidazinha mesmo, Mário. É, Matheus, muita informação. Pensa, né? Ela faz a gente pensar que todas estão certas, ela tem elemento de tudo, né? Tem que prestar muita atenção, né, Amanda? E olha que interessante. Então, mas é uma questão muito boa mesmo. Diferentemente da avaliação, então, vocês estão certas, né? Vamos lá, é letra B. A avaliação formativa trata das atividades pedagógicas em desenvolvimento e ajustes instrucionais focalizam as necessidades dos estudantes. Ó, olha o que diz, olha o que eu sublinhei aqui. Vê se não tem uma ligação com o que está aqui em cima. Ajustes instrucionais durante o processo pedagógico. Assim, é o caso de considerar os resultados de uma prova agora com vistas a tentar novas abordagens num outro momento. É exatamente isso. É uma possibilidade, ela não é um receituário a ser seguido. Aí tem que ser assim, não. Então o aluno fez ali a prova, beleza. Não foi legal. Então vamos buscar. Eu preciso de novos resultados para essa prova. Então vamos buscar novas abordagens, novas formas de trazer esse conteúdo. De repente o menino teve dificuldade de entender assim. Tem uma aula na graduação que eu dou sobre avaliação, e aí eu levo trechos de filmes sobre avaliação para a gente poder fazer. E aí eu peço para os alunos identificarem. Essa avaliação foi diagnóstica, foi formativa, foi somativa? Como é que é? Qual é a função dessa avaliação? Então a gente faz umas brincadeirinhas legais assim com alguns trechos de filme. E tem um que me lembra muito isso daqui que está acontecendo. Eu sou péssima com o nome de filme, mas é um filme de um professor que era super renomado e tal, famoso. Só que ele queria novos desafios e ele foi para uma escola periférica onde nenhum professor queria ir, os alunos eram super problemáticos, etc. e tal. E ele vai dar aula acho que é de história, e ele vai falando os nomes dos presidentes que já tiveram nos Estados Unidos, algo assim. E ele está na casa dele. Ele mudou para esse bairro, né? Um bairro periférico e tudo mais. Ele tá na casa dele, sentado na cama, corrigindo as provas. E aí ele se irrita, porque o vizinho tá com o som alto no rapzão ali, não sei o quê e tal. E aí, todo mundo foi muito mal na prova dele. Ó, isso é uma avaliação formativa. É exatamente o que a gente tá falando nessa questão. E todo mundo foi muito mal na prova dele. Aí o que ele fez? Ele poderia simplesmente, tipo, vou desistir, esses alunos não querem saber de nada, um bando de marginal, não sei o quê, não sei o quê. Ele não, peraí, eu preciso traçar uma nova reta, uma nova rota, uma nova abordagem, eu preciso entrar no mundo deles. Ao mestre com carinho, Amanda? Ai, ó, então deve ser isso mesmo. E aí ele cria uma música, né, porque ele viu, escutou o rap. O universo deles é esse, eles curtem esse tipo de coisa. Então ele fez um rap, chegou na sala, ligou o somzinho, colocou um bonezinho para trás e cantou uma música com o nome de todos os presidentes. Ó, os alunos estavam esperando que ele fosse acabar com eles, porque eles foram mal na prova e tal. Ele não, ele mudou a metodologia de ensino dele. E, enfim, esse filme é baseado em fatos reais, né? Os alunos se viram, tipo, sabe aquela frase, eu vejo você? Finalmente um professor viu eles
entrou no universo deles, e enfim, e aí os resultados, né, das outras provas e tudo mais foram sempre muito bons. Então, é isso aí, Amanda, ao mestre com carinho. Então, me veio essa história porque é muito o que está na letra B. É isso, não tem um receituário, não tem que ser assim, é buscar estratégias. Isso dá aula, né, gente? Oxi! Tranquilo essa 13, então? Podemos avançar? É... Ah, essa daqui é da LDB. Ó, LDB. Hum, a avaliação e a recuperação constituem uma parte integrante do processo de ensino-aprendizagem, e que tem como princípio básico o respeito à diversidade de características e ritmos de aprendizagem dos alunos. Cabe, então, à escola garantir a todos os alunos oportunidades de aprendizagem, redirecionando ações de modo que superem as dificuldades e as defasagens diagnosticadas no processo de ensino-aprendizagem. Os estudos de recuperação para os alunos de menor rendimento, de acordo com a LDB, são o quê? Todo mundo colocou letra B. Foi todo mundo, gente? B? São obrigatórios, a gente já sabe que é obrigatório, então a gente já elimina aqui a letra A e a letra C. Então, eles são obrigatórios e, de preferência, ao final do ano letivo? Ou paralelos ao ano letivo? Paralelos. De novo, a gente está pegando o que está na lei. Pedagogicamente falando, concordam comigo que eu promover uma recuperação só no final é ruim? Eu preciso, sim, é obrigatório acontecer no final, mas ele precisa ser de forma paralela, porque, voltando à historinha do médico, né? Eu vou no médico com um problema aqui, ele vai me fazer um tratamento para que ao final eu não morra. E dentro da avaliação, quando a gente não faz esse tratamento paralelo, né, durante o processo de ensino-aprendizagem, ou seja, durante a formação, e eu deixo só para o final, corre-se o risco desse aluno morrer. E aí eu não estou falando no sentido literal, né, obviamente, mas no sentido dele não conseguir passar, porque ele não teve de forma paralela isso. Então, segundo a própria a lei, ela fala do paralelo, então seria a letra D. Eu sei que é ao final, de preferência ao final do período letivo, mas ela fala a palavra paralelo antes dessa parte. Eu vou pegar, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui agora. Nananana. É a lei que tem que prevalecer. Exatamente. Exatamente, Matheus. Eu tô tentando achar aqui. Eu não vou achar. Depois eu mando para vocês, porque senão eu vou perder tempo com a avaliação. Eu mando depois para vocês, pode ser? E aí é que o bicho pega. Eles pegam exatamente no sentido literal como que tá a lei. Eu sei a LDB quase toda de cor, mas me deu um branco. Eu acho que é por causa dos remédios que eu tô tomando, por causa desse trem aqui. Meu raciocínio tá lento. Você está percebendo, né? Que eu tô. É remédio, gente, credo. Lê um livro. Eu sou uma pessoa super anti-remédio. Quem foi meus alunos aí me conhece. Eu sou um chá das ervas.
Eu vou ali e pego, eu tô com uma dor de cabeça, eu tenho um pé de dipirona. Eu não tomo o remédio de dipirona. Eu tenho a folha da dipirona. Ai, ai. Mas depois eu mando pra vocês. Só pra gente não perder tempo, porque eu quero fazer mais umas questõezinhas com vocês. Fechou? Ai, ai. 11h15 nós vamos deixar pra aula que vem. Porque na aula que vem, eu vou falar da avaliação externa. Ui, nossa senhora. E aí não vai dar tempo. Também avaliação externa. São as avaliações do governo, tá, gente? Essa daqui é tranquilinha também. Ah, olha a da Sarah Hoffman. Deixa eu só fazer rapidinho aqui essa do Jussara Hoffman para vocês. A Jussara Hoffman é aquela que fala sobre a avaliação mediadora, tá? Gente, tem alguém pedindo para entrar na chamada agora? Credo. Nem conheço. Colégio Metodista. Você tá, não? Ó, rapidinho para vocês, só para a gente poder, né, eu sei lá, uma hora dessa, já terminando a aula. Olha aqui, a única que está errada, segundo ela, a avaliação ela é integral, tá certo? Sarah Hoffman fala sobre isso, porque julga e analisa de uma forma ampla, então ela é bem holística. A avaliação é um processo contínuo e sistemático. A avaliação ela é funcional, porque ela realiza funções, né? Nós temos funções, sendo que a gente tem as 3 funções, lembre-se, diagnóstica, formativa e somativa. E aqui no final está falando que a avaliação é sinônimo de estar e medir. Olha para vocês verem. A escola está voltada para o produto e não para o processo. O interessante são conhecimentos abstraídos no decorrer da sua escolarização. Essa aqui está falsa. Então, daqui nessa questão 18, ó, essa é a resposta. Certo? Bom, depois, a gente já vai encerrando, mas eu quero que vocês façam, por exemplo, olha a 19, ela fala da LDB, avaliação contínua e cumulativa. Ah, não, vamos fazer essa rapidinho. Ó, de novo, enunciado gigantesco, me falando um monte de coisa que não tem nada com nada, né? Ó, ela vai me falar aqui, ó. As avaliações, diferentes formas de avaliar, fala da LDB, artigo 24, a verificação de rendimento escolar, avaliação contínua e cumulativa do desempenho, com prevalência dos aspectos qualitativos, resultados ao longo das provas, certo? A gente já sabe. E aí, ele está perguntando qual é esse tipo de avaliação. Olha lá, ó. Infere-se que a modalidade de avaliação que auxilia o professor e principalmente o aluno a conhecer suas possibilidades de crescimento, valorizando o desempenho, deixando de lado a ideia de classificar os alunos, é qual tipo de avaliação? Pronto, letra B, formativa. Matou. É isso. E assim encerramos. Mas não deixem de responder, porque eu coloquei muitas questões de avaliação, a Consulpan gosta. Mas, ó, a 20 é avaliação externa. Na aula que vem a gente fala. Porque aí, o que é meu plano? Que, ó, a aula que vem, eu vou falar do Zabala, né? Porque eu falei para vocês que eu ia deixar mais específico. E aí eu vou matar a avaliação na aula que vem. Zabala, rapidão eu falo dele, não demoro. E depois eu vou falar das avaliações externas. As avaliações externas também não são complexas. E depois a gente faz exercício dos dois. E aí a gente encerra. E aí depois eu vou mandar um outro material para vocês. A gente ainda tem, mas enfim. Vamos sofrer por agora não. Deixa. Só vou confundir a cabeça de vocês. E é isso. Tranquilo? Alguma dúvida? Não? Então, muito obrigada pela presença, pela companhia de vocês. Bom fim de semana, bom descanso. E a gente se vê semana que vem, se Deus quiser. Tá bom? Beijo, boa noite, gente.
Débora, não sei. Ainda não tive tempo de pensar. Deixa. Eu vou me organizar. Eu aviso vocês, tá? Eu ainda não organizei nada do intensivão, mas ele existirá. Aí eu vou oferecer presencial e online, mas vai ser só resolução de questões. Mas assim que eu tiver um tempinho, eu organizo direitinho e falo. Falo para vocês.